Bueno, vamos falar da defesa do Corinthians, vai? Porque aí, meus amigos... Ô, Giovana, o André Ramalho que chegou na temporada passada, muito bem, resolveu, tava, assim, que jogador, que zagueiro. Chegou essa temporada... E aí foi pras férias, voltou das férias. E aí você não sabe o que você faz, né? Mas é complicado. Ainda mais com o Gustavo Henrique agora com o Porque Hernan. tá todo mundo abaixo. Até os laterais, que a gente falava muito quando o Corinthians estava ali brigando para não cair, naquela situação que os laterais eram fracos, eles conseguiram se desenvolver melhor. O próprio Ranielli, quando ele chega também no começo do ano ali, ele faz um Campeonato Paulista, apesar do vexame que foi ali, aquele Campeonato Paulista excelente. Mas você vê que as peças no Corinthians, elas vão caindo muito de rendimento. E aí eu volto a falar, eu acho que é uma questão anímica também envolvida. É uma questão anímica, porque é um Corinthians... E aí, voltando só na questão do título, né? Mas a questão anímica no sentido de desligarem do jogo, né? Tem que ter mais atenção. E acho que hoje tem a pior combinação. Hoje, essa zaga, em termos de erro no ano, é a pior combinação. O Mateuzinho também, só voltando na questão dos laterais... Tem momentos ali que ele tá muito desligado e que quando vai pra essa saída apoiada, ele vive tomando sufoco ali e perdendo bola. Então, não dá pra acontecer isso. Eu acho que a questão anímica tá jogando o Corinthians muito pra baixo. E aí, voltando só na questão do título, o problema é assim. O problema é que se o Corinthians acordar tarde demais de novo... pode sofrer consequências. Porque a gente falava no final do Campeonato Brasileiro passado, nossa, se esse Corinthians tivesse acordado antes, tivesse com os reforços, tivesse jogando essa bola que jogou ali no final da temporada, o Corinthians estava brigando para ser campeão. Então aí você tem os mesmos recursos em campo e o time não consegue te entregar? Então o problema é esse, o problema não é só questão de título, é que também quando você acorda tarde, você corre o risco de ter que disputar uma pré-Libertadores e não conseguir disputar a Libertadores. Então, a gente tem que pensar que tudo isso pode custar no final o ano que vem, de não estar de novo na Libertadores. E assim, tem times bem piores que o Corinthians no campeonato. Nossa mas senhora. Isso se inverte rápido quando você entra nessa areia movediça. Peça por peça, o Mirassol não dá pra comparar. Peça por peça. Não, mas eu digo do apresentado. Tô até tirando o Mirassol da história, mas, por exemplo, o Santos acho que joga pior do que o Corinthians, o Grêmio acho que joga pior do que o Corinthians, o Vasco Sport claramente joga pior do que o Corinthians, o Sport acho que claramente joga pior do que o Corinthians no campeonato. Juventude. Mas para o que você via no início do ano, você botar o Corinthians nisso é um sinal muito ruim de regressão. E você ouvir de dirigentes ou de quem quer que seja de que o Corinthians não precisa de reforços para a zaga é um pouco assustador, né? Para não dizer assim que a pessoa não acredita no que ela está falando. Não, eu acho que e pode ser também um discurso só para, né, não deixar o ambiente, sei lá, mais pesado, enfim. Mas até porque o Corinthians tá com duas pendências aí de pagamento que pode gerar um fair play financeiro mais dia menos dia, né? A questão do Félix Torre e a questão do Garro estão lá na FIFA e podem gerar um transfer ban em alguns dias ou semanas. Então, talvez seja até um dirigente meio que se enganando de dizer assim, ó, a gente não precisa de zagueiro não, mas se precisar também não vai chegar. A gente não, se a gente precisasse, a gente até ia tentar contratar, mas a gente não precisa, então nem vai fazer diferença essa punição aí que a gente pode tomar. Agora, o Formiga foi num ponto aqui que realmente, né? Se tá só o Kaká e outro zagueiro, a galera já fica, meu Deus. Se tá só o Félix Torres e outro zagueiro, a galera fica, meu Deus. Hoje juntou os dois. Não, e eles aí erraram juntos. Tiveram lances que eles erraram juntos. E assim, é bizarro. O que me impressiona assim, é que é erro de posicionamento, aí tem horas que é erro de saída de bola, tem horas que é erro de combate individual, tem horas que é não estar onde deveria estar. Então, assim, é um conjunto que você olha e fala, é desesperador. Os outros do Corinthians devem olhar e falar, cara, não tem perspectiva aqui. E, de novo, não tô querendo individualizar, não gosto de fazer isso, acho que a culpa do momento do Corinthians não é isso, mas é muita coincidência. E o ano é trágico de todos, talvez a exceção do Gustavo Henrique, sim, que é sintomático que ele seja o zagueiro mais seguro do Corinthians aqui em 2025, porque desde que saiu do Santos, ele fez é sintomático. Em 2019 ele fez um ano muito bom. De lá para cá, o Gustavo Henrique é a insegurança em pessoa em vários momentos. Só que agora ele é com sobras o melhor zagueiro do time. Que eu acho que é sintomático. Entendeu? Mas assim, não é que o Gustavo Henrique seja um zagueiro ruim. Não é. Ele só é um cara que tô dizendo nesse sentido, oscila assim. muito. 38 gols sofridos em 33 jogos na temporada. E 38 sofridos em 23 jogos diferentes. 23 defesas.
Não, 23 partidas. Ele jogou 33. Em Em 23 10 ele tomou gol. Em 10 Ah, não tá, tomou tá, gol. tá. Não tomou gol, né? Entendi. Esses 38 gols vieram, na prática, em 28 jogos que sofreu gol. É muito gol, cara. E Quase 2 gols por incluindo jogo aí, nesses, né? Então. incluindo aí também jogos de campeonato estadual, né? É isso Nesse mesmo? É a bolo aí segunda tem pior defesa da competição? Nesse Só perde pro Juventude? Eu acho que é isso, sim. Juventude. Antes É, de porque entrar tomou em campo, 4. já era. Tomou 4 do Flamengo, né? Então, Antes de entrar em campo, já era a segunda pior Pra defesa. você ter uma noção, o Santos, que tá na zona de baixamento, e o Sport tem 10 cada um. É, E o Vasco 14. 11. exatamente. O Juventude tomou 20, o Corinthians tomou 14. É a segunda pior defesa do campeonato. Caramba. É algo que o Dorival vai precisar pensar e se preocupar, né? Vai precisar. Porque, inclusive, eu acho que era uma das questões bem importantes com o Ramon. E que o Ramon não estava Exatamente. conseguindo resolver. E acho que é uma das questões para mudança, inclusive, é no comando técnico. A fala lá... Além da fala do Memphis. Então, a famosa fala do Memphis, que para mim teve uma contribuição importante para a demissão do Ramon Dias. Acho que se não fosse ali seria mais para frente, mas acho que teve. Ele fala muito de aspectos defensivos, de aspectos de se defender, de correr para trás. E que nos trabalhos vitoriosos do Dorival recente, em especial do Flamengo, o Flamengo tinha problemas com isso. O Flamengo também jogava num losango e teve problemas defensivos em vários momentos. Nem todos viraram gols, mas várias vezes o Flamengo o próprio Corinthians, na final da Copa do Brasil, amassou o Flamengo no Maracanã. No segundo tempo, então, foi um... E o Flamengo não tudo bem. Naquele jogo, o Dorival não tinha 2 volantes titulares e tudo, né? O titular e o reserva estavam fora. Mas não é... Os times do Dorival, que normalmente jogam e produzem muito bem, são times que têm como marca deixar o adversário jogar também. E aí a gente vê também pela seleção brasileira. A seleção brasileira do Dorival tinha, não só com ele, mas também com ele, tinha a pior defesa das eliminatórias entre os clubes, entre as seleções classificadas. Sim. Né? Sim. Pior do que de gols sofridos, só Venezuela, Bolívia... Venezuela não, só Bolívia, Peru e Chile. Então, assim, todas que estavam indo para a Copa naquele momento tinham defesas melhores que a do Brasil. Então, é um desafio para o Dorival, inclusive, achar um equilíbrio do meio-campo, achar um equilíbrio ali para proteger um pouco melhor, especialmente quando nessas jogadas assim, ó, atacando a profundidade, a defesa do Corinthians sofre demais. Quando eu acho que também quando tem esse espaço aqui na profundidade o tempo inteiro, aí eu tô com a Giovana, assim, acho que os laterais têm colaborado bem pra Tem. pra isso acontecer em vários momentos. Ele tenta estancar um pouco ali com os 2 volantes, mas você vê que não... Hoje, até tava pensando isso, assim... Pra quando proteger mais os zagueiros, né? A intenção dele com os 2 volantes é proteger mais os zagueiros ali, deixar os zagueiros menos expostos, mas... Também não resulta muito. Você vê que o Corinthians toda hora tá... Quando tem que recompor também, recompõe de forma errada. Porque eu ia tocar no ponto de que... acho que os principais jogadores do Corinthians, pra mim, pelo menos, no Paulistão, Carrilho, Martínez... E aí Memphis e Yuri. Hoje o Martínez não tava, né? Vale Hoje o Martínez vale não ressaltar. Então, aí passou por hoje não tava o questão Martínez dentária, né? cirurgia dentária, por isso. uma cirurgia no dente. Não tava o Carrilho porque foi poupado. Acho que são 2 jogadores bem importantes nesse contexto. Mas ainda assim, né? Com eles tem sofrido tudo isso defensivamente. Então, assim, é uma questão que... Teve a questão do Hugo também, né? Do Hugo ficar de fora de algumas partidas e que jogou... O goleiro, né? Exatamente. Sim, que jogou Hugo Souza. o Donelli e muita gente até se escorava um pouco nisso, né? Mas não... Mas claramente não é Não é questão. toda hora que o Hugo vai fazer milagre, gente. Para. Né? E também não é obrigação dele. O time tem que ser mais seguro. É uma questão de fato que o Dorival vai ter que resolver.